Me conta aqui, você acha que holístico é misticismo? Ou que terapias integrativas não têm respaldo? Então fica aqui comigo nesse vídeo, porque eu vou te mostrar o que realmente está por trás dessas práticas, como elas são reconhecidas pelo SUS e o que você precisa saber para atuar com segurança, ética e autoridade nesse universo. Meu nome é Natasha Souza, sou graduada em Práticas Integrativas e Saúde Complementar, tenho formação em massoterapia, pós em Psicologia Psicossomática, sou professora de Yoga e de massagem. E hoje a gente vai falar com profundidade, mas sem enrolação, né, gente? O que são práticas integrativas, como regularizar e principalmente como construir autoridade nesse universo, sem precisar exagerar no místico ou se esconder atrás do técnico demais. Afinal, a gente não precisa escolher entre técnica e sensibilidade, porque o verdadeiro cuidado nasce da união dos dois. E afinal, o que são terapias integrativas? As terapias integrativas e complementares são práticas que cuidam do ser humano como um todo, corpo, mente, emoções, energia e contexto de vida. E aqui a gente não está falando de nada inventado, não, tá? Essas práticas, elas são reconhecidas oficialmente pela Organização Mundial da Saúde. Elas fazem parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, no SUS, desde 2006. E essa política, ela foi criada para promover um cuidado mais humano, mais acessível e preventivo mesmo dentro da saúde pública. Hoje, o SUS oferece mais de 20 práticas integrativas, como massoterapia, reiki, meditação, yoga, acupuntura, arte-terapia, tem fitoterapia, tem auriculoterapia, musicoterapia, constelação familiar e várias outras. Ou seja, isso aqui não tem nada a ver com misticismo. É política pública de saúde, com base em evidências. E o curioso é que muita gente nem imagina, né, que tudo isso já é oferecido de forma gratuita dentro do SUS. E agora que você sabe, não guarda essa informação só para você, não. Fala com a sua família, com seus vizinhos, seus amigos, com quem mais precisa de cuidado e não sabe por onde começar. Informação também é forma de cuidar. Quando a gente compartilha isso, a gente amplia acesso, quebra preconceitos e fortalece um movimento que é de todos, o da saúde integrativa de verdade. Mas não dá para falar de terapias integrativas sem falar de um conceito que muita gente usa, mas poucos compreendem o que é, afinal, uma abordagem holística. A palavra holístico vem do grego holos, que significa inteiro, e infelizmente ela ainda é muito mal interpretada. Muita gente associa esse termo a algo esotérico, místico, sobrenatural, sem comprovação nenhuma. Mas holístico, na verdade, significa simplesmente olhar o ser humano de forma integral. Na prática, é a gente compreender que corpo, mente, emoções, energia, ambiente, história de vida, isso tudo está conectado. E uma coisa interfere na outra o tempo todo. Então pense aqui comigo, uma dor no trapézio, por exemplo, ela pode sim ter começado com uma sobrecarga emocional. E inclusive tem vídeo aqui no canal sobre a psicossomática do trapézio, que eu indico fortemente que você assista, se você se interessa por esse assunto, porque ele está bem completo e tem muitas informações importantes lá. Mas voltando aqui, quando a gente tem uma sobrecarga emocional, isso altera até a nossa respiração. E a respiração, sim, ela influencia o nosso padrão postural. E essa postura, ela gera tensão muscular. E só então a dor apareceu no físico. É como se fosse uma cascata. Muitas vezes o que o físico expressa já está acontecendo há muito tempo lá dentro. Não existe separação real entre corpo e mente, só existe a nossa forma de estudar, não é isso? A gente estuda de forma separada, mas nós somos únicos, inteiros. A gente vive dentro de um contexto, de um ambiente, de um social que também interfere na nossa saúde. Vocês concordam comigo? Então, tudo está ligado a tudo e a gente faz parte dessa rede conectiva de corpo, mente, emoções, energia, ambiente, social, tudo é um, nada é separado. Mas agora, bora lá e vamos um pouquinho além, para a gente entender holístico e integrativo. Qual a diferença? Porque apesar disso aqui, ó, tá ligado, esses dois termos, eles não são sinônimos. Holístico é o olhar.
E integrativo é um método. O olhar holístico é aquele que vê o ser humano como um todo. Já um método integrativo é aquele que combina, ó, diferentes práticas terapêuticas, claro, com ética, com ciência, com bom senso, né, para cuidar melhor desse todo. Você pode ser holístico sem ser integrativo e você pode ser integrativo sem ser verdadeiramente holístico. Mas o ideal e o que mais transforma, na minha humilde opinião, é ser os dois. Porque a gente consegue, através disso, ver além dos sintomas e aplicar técnicas que se complementam com a intenção, presença e sempre muita responsabilidade. Mas agora vamos lá entender uma outra coisa, tá? Como atuar com legalidade. Apesar da gente ainda não ter um conselho federal específico para todas as terapias integrativas, o exercício da profissão, ele é legal, protegido pela Constituição, pela liberdade de ofício. Mas a gente precisa sim se posicionar com o profissionalismo também. E o que que eu indico para vocês como profissional da área? Tem alguns passos que são essenciais nessa jornada. Estude em instituições sérias, atualizadas. Busque por profissionais que te passem credibilidade, que você conhece e acompanha o trabalho. Seja você a primeira pessoa a levar a sua profissão com seriedade. Organize os seus atendimentos. Tenha, sim, as fichas de anamnese para você registrar os históricos, queixas dos seus pacientes. Tenha os termos de consentimento para os seus pacientes estarem cientes das técnicas que vão ser aplicadas, mantenha uma documentação ética, como a evolução do caso, as orientações que foram dadas, tudo aquilo que você entender que é relevante, sabe? Para mostrar profissionalismo, segurança e mais que isso, respeito ao seu cliente. Isso tudo, além de te proteger como profissional, mostra que você leva a sua atuação a sério. E vai por mim, o cliente sente essa diferença. E outra coisa muito importante, tá? Nunca ultrapasse os limites da sua atuação. Como terapeuta integrativo, você não deve diagnosticar doenças, não deve prescrever medicamentos alopáticos, né? A gente não está falando de quem trabalha com fitoterapia e faz a prescrição de uma medicina natural como florais, mas assim, a gente não pode prometer curas milagrosas, né? E um diagnóstico preciso, ele é necessário que seja feito por um profissional da medicina, precisa de um exame clínico laboral, uma avaliação clínica completa, até mesmo para que a gente, como terapeutas integrativos, a gente possa atuar com segurança dentro do nosso papel de atuação. Então, o seu trabalho é complementar e não substituir. A gente está para somar, sabe? A gente pode observar, escutar, perceber padrões, mas quando a gente nota sinais fora do nosso campo de atuação, o mais ético e responsável é encaminhar para um médico ou um outro profissional habilitado para aquela questão específica. E isso não te enfraquece como terapeuta, não. Pelo contrário, mostra que você sabe exatamente onde você atua. Isso vai te gerar respeito, confiança, autoridade e o principal, você vai estar atuando de acordo com o nosso principal propósito, não é? Que é a saúde, bem-estar e qualidade de vida de todos. E uma outra dúvida que chega muito por aqui é como me posicionar como terapeuta integrativo, como massoterapeuta. A nossa postura, ela comunica muito mais do que qualquer arte no Canva. Se você quer ser visto como profissional, não é isso que você quer? Comunique-se dessa forma, em cada detalhe do seu atendimento, principalmente. Use uma linguagem clara, firme, mas acolhedora. A gente não precisa usar com os nossos pacientes termos técnicos e muito rebuscados, porque por mais que você saiba sobre aquilo, ele não sabe. Então, simples, às vezes funciona muito mais. Quando você for falar sobre anatomia, sobre dor, traga sim respaldos que a gente tem científicos em relação a isso. Traga também escuta, afeto, quando a gente for falar sobre emoção, sobre energia, sobre reconexão. A gente não precisa fingir que é especialista médico, nem que é guru místico. Não tem nada a ver com isso. O seu diferencial é justamente saber integrar o que é o saber técnico com o cuidado sensível. E isso é o que vai fidelizar os seus clientes, vai trazer mais segurança para o contato, para a relação de vocês. Isso faz com que a gente consiga seguir a nossa profissão e viver do que a gente escolheu fazer de forma sustentável e próspera também.
Deixa eu falar com vocês, o mundo, ele tá sedento por cuidado com consciência, com verdade. Cuidar não é só apertar um músculo, não é só aplicar uma técnica bonita visualmente. Cuidar é escutar, é estar ali, sabe? É adaptar. E quanto mais você se autoconhece, mais você cuida com verdade do outro. Terapias integrativas, elas não são alternativas, elas são complementos. Elas vêm para somar. E o seu papel é essencial nesse movimento. E se você também acredita em um cuidado mais humano, mais presente, com base real, esse canal é para você. Então, se você ainda não é inscrito ou inscrita, aproveita a oportunidade e se inscreve, porque aqui a gente fala sobre técnica, sobre massagem, sobre autocuidado, sobre yoga, sobre vida real, né, gente? E se você quer transformar isso em profissão e construir uma carreira sólida e aprender de verdade como cuidar com conhecimento e intenção, eu tenho um curso 3 em 1 de massagem relaxante, terapêutica e alongamentos. E ó, abordagem 100% integrativa. O link do meu curso completo tá aqui embaixo na descrição. Você vai receber 7 bônus exclusivos, tá? Então, vem fazer parte da turma, aproveita que as vagas estão abertas e você vai ser muito bem-vindo e bem-vinda lá. Todas as aulas são ministradas por mim e eu espero você nessas aulas. Se esse conteúdo tenha de alguma forma somado ou inspirado a sua jornada, me conta aqui nos comentários o que você achou. Pode deixar também sugestões de temas ou me contar se você já faz parte desse universo ou se pretende iniciar. Eu vou ficar muito feliz em conhecer você que está aí do outro lado desse celular. Fiquem todos em paz, com Deus e até o nosso próximo vídeo.